Olá, amigos de jornada, eu sou a Mara Carvalho e hoje neste vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre o Dharma. Pessoal, então antes de começarmos a falar sobre o nosso tema de hoje, façam a inscrição no nosso canal e deixem o seu like para que a gente possa continuar esse relacionamento legal que a gente está estabelecendo aqui. Então, pessoal, vamos começar a falar um pouquinho sobre o Dharma. O Dharma que, na verdade, é um conceito que vem do lado oriental, né, do hinduísmo, do taoísmo, anda junto com o karma, né? O karma sendo as lições que a gente tem que aprender e o Dharma representando aquelas lições que já foram aprendidas e que compõem a nossa natureza consciencial e comportamental. Eu falo bastante sobre isso na numerologia, aquelas lições que são aprendidas vêm representadas através do nosso número de Dharma. Então o Dharma é a nossa natureza, aquilo que já faz parte de nós e que nos prende tanto quanto o karma. Então, para que a gente possa falar sobre Dharma e sobre a natureza das pessoas, a gente tem que entender que nós vivemos num mundo, num planeta, em que nós convivemos com pessoas em diferentes graus evolutivos. Nós temos pessoas que estão ainda um pouco no início do seu processo evolutivo aqui na Terra e pessoas que já têm até uma mestria, que são espíritos missionários que se encarnam com tarefas de ajuda à humanidade. Essas diferenças fazem com que nós tenhamos diversas naturezas e, como eu disse, que tem a ver com o nosso processo evolutivo. Então, o que é certo para mim pode não ser certo para outra pessoa, né? Uma pessoa que ainda esteja no início ou no meio do seu processo evolutivo, ela vai ter a necessidade de diversas experiências que para uma pessoa que já chegou no grau da mestria, que já se encontra aqui no planeta como um espírito missionário, já aquilo não vai ser mais aceito no comportamento dela, né? Então, o Dharma vai revelar a nossa natureza intrínseca, aquilo que já foi conquistado ao longo do nosso processo evolutivo, ao longo de todas as lições que nós passamos. Vamos dizer que é o aproveitamento que nós temos e aquilo que fica incorporado em nós. No meu curso de Ciências Terapêuticas, eu falo sobre Karma e sobre Dharma, usando a referência teórica da Annie Besant, que é uma autora que fez parte da Sociedade Teosófica e que traz para a gente os conceitos de uma forma um pouco mais fácil de entender. Na verdade, ela traduz aquilo que a Helena Petrovna Blavatsky, que foi uma das maiores médiums que existiu, né, no planeta, que trouxe para o mundo uma coleção de livros chamada Doutrina Secreta, uma coleção de 7 livros e que fala sobre, né, o início da Terra, dos planetas, a povoação do planeta Terra, os tipos de espírito, mas fala numa linguagem muito técnica e a Annie Besant traduz para a gente de uma forma um pouco mais informal. Então, quando eu falo sobre karma, sobre Dharma, nesses conceitos que a Annie Besant nos traz, ela coloca que existe a necessidade de nós expressarmos o nosso próprio Dharma, não o Dharma que a gente acha bonitinho do outro, né? Eu posso ver uma pessoa que tenha características de natureza muito bondosas, por exemplo, mas se eu ainda não estou nesse nível, se eu simplesmente usar essa pessoa, usar como um personagem e não como uma verdadeira natureza minha, eu vou estar deixando de cumprir aquilo que é o meu Dharma, não evoluindo de uma forma efetiva. Então o Dharma, ele representa a nossa natureza já instalada, vivenciada, aquilo que faz parte de nós, mas também no momento seguinte faz parte dessa natureza a lição seguinte do nosso processo evolutivo.
Então, por exemplo, eu cheguei até quase o final do meu processo evolutivo, quase chegando no grau de mestria. Então, numa próxima encarnação, eu vou trazer para esta vida provas que tenham a ver com o nível da mestria, né? Então, isso vai fazendo com que esse processo seja um processo dinâmico. A gente fecha uma parte e já abre outra, né? Como se a gente finalizasse um ano na faculdade, no colégio, e já fosse ao mesmo tempo abrindo lições do ano seguinte. Então o Dharma, ele acontece em 3 etapas diferentes, né? A primeira etapa tem a ver com o Dharma do servidor. É aquela pessoa que está aqui no mundo e que tem o compromisso de seguir ordens, né? De uma certa forma, trabalhando com o seu orgulho, com a sua rebeldia, e sempre alguém hierarquicamente superior a ela é que vai determinar aquilo que ela deve fazer, né? Vamos dizer que ela ainda não tem um alto grau evolutivo, ela não tem uma consciência tão expandida a ponto de conseguir gerir a sua própria vida sem o auxílio de alguém que esteja lhe falando aquilo que ela deve fazer. Então, são pessoas, por exemplo, que vão entrar numa empresa, vão trabalhar 30 anos sob a ordem, né, de alguns chefes, vão cumprir fielmente. Dessa forma, eles estarão cumprindo com o seu Dharma, que é o Dharma do servidor. Ele vai servir a alguém, a uma empresa, ou às vezes até a própria pátria, né? Na sequência, como essa alma foi treinada a seguir ordens, ela passa para o estágio seguinte, que é o Dharma do guerreiro. Essa pessoa, essa alma, na verdade, ela vai ser colocada em situações de guerra. Causa tanta estranheza para nós, mas que, na verdade, é a defesa de um ideal, a defesa de uma pátria que está sendo trabalhada nessa questão das guerras, né? Nós temos uma ideia equivocada, uma ideia muito terrena dessa, vamos dizer, da coisa negativa das guerras. Claro que ninguém quer que isso aconteça, mas isso acontece no nosso planeta porque tem um propósito. Ali é que são forjados as almas verdadeiras, dispostas a perder até a vida por um ideal. Então, Deus, na sua magnificência, não vai dar uma tarefa grandiosa para uma alma pequena. Então, essa alma vai ser testada na questão até da própria doação da vida por um ideal, né? E o estágio seguinte, a partir do momento que essa pessoa tem essa fortaleza espiritual já desenvolvida, ela passa para o estágio seguinte, que é o estágio do ensinamento. Então, pessoas que já estão próximas à mestria ou que já são mestres mesmo e que estão no mundo para ensinar as virtudes, ensinar as leis que regem o nosso processo evolutivo, e são pessoas que vão guiar outras, né? E que estarão em posição de comando diante das outras almas que têm um conhecimento inferior ao dela. Então, essa é a forma, né, que o hinduísmo traz para nós. Lá na Índia, eles viviam na questão das castas, né? A população era dividida por castas e não havia a possibilidade de sair de uma casta e subir para outra. De uma certa forma, é isso que rege a nossa evolução, mas não é algo que está pré-determinado e que a gente não possa sair. A nossa evolução faz com que a gente saia de um estágio e vá para um outro estágio superior, alcançando o grau máximo proposto de evolução aqui no planeta Terra, que é o grau da mestria. Então, de uma forma bem simples, porque esse é um assunto bastante complexo também, assim como o assunto do karma, a gente falou um pouquinho sobre o conceito do Dharma, ok? Fiquem com Deus, um grande beijo e namastê!